Vamos falar agora sobre um país novo, parte da antiga Iugoslávia, que sofreu com uma guerra há 18 anos. E se uniu esta semana em torno de um sonho, Ivan. Pois é, Glena, pela primeira vez a Bósnia vai participar da Copa do Mundo. E o correspondente Marcos Uchoa acompanhou o jogo decisivo contra a Lituânia, ao lado da torcida bósnia, e presenciou a festa que tomou conta das ruas. A Bósnia tem um cenário de conto de fadas, montanhas e vales lindos, uma perfeição. Mas lá, os vilões são mais do que maus, alguns são monstros mesmo, como esse general, que tem o rosto pintado numa parede. Mladic era o nome dele. Mas como é possível tal homenagem para um homem que massacrou, mandou matar milhares de pessoas? Repare na placa, são 2 alfabetos para um país dividido em 2. Um lado se chama República Srpska, é dos sérvios. Mladic era um deles. É fácil encontrar por toda a Bósnia construções assim. 18 anos já se passaram de uma guerra de extrema brutalidade. Marcas de bombardeio, de tiros, destruição total. Esse homem foi ferido na guerra, conta pra gente de um passado de tristeza e de um presente de pobreza. Quem tem mais de 35, 40 anos, sofreu muito, de 1992 a 1995, e se lembra de tudo. Era uma vez um país chamado Iugoslávia, que foi sendo apagado no tempo. Eram 6 regiões, 6 povos, com uma história comum. Com o fim do comunismo, essa união se estilhaçou. E os 2 mais fortes, a Sérvia e a Croácia, quiseram dividir as terras de um mais fraco, que ficava entre elas. Essa era a Bósnia. Foram 3 anos e meio de guerra. Na Vindinha existem camisas de 2 seleções, a azul, da Bósnia, e a xadrez, da Croácia. A da Sérvia é proibida. Nessa cidadezinha em Travnik, os sérvios mataram muita gente. Tem cemitérios por toda a parte. A placa diz que o caminho do Brasil passa por Zenica. É nessa cidade industrial, onde várias usinas fecharam, que a Bósnia joga. O estádio é menor, porém mais bem conservado. Até essas eliminatórias só se falava em Croácia, Sérvia, até Eslovênia. Mas dessa vez, a Bósnia era melhor do que todas elas. E os torcedores passaram a acreditar. Era hora de trancar o passado e apostar nesse presente. Faltava apenas um jogo, fora de casa. Em Sarajevo, tanta gente se fantasiou. A bandeira brasileira estava também por todo lado. Tinha musiquinha otimista. Volimo te srce iskreno, Bosno e Hercegovino. Yeah, Brasil! E os bares e as praças lotaram. Faltava só vencer o time de verde e amarelo, a Lituânia, que obstinada se fechava lá atrás numa retranca feroz. Sobrou nervosismo. Essa garotada de 18 a 22 anos que nasceu durante a guerra estava toda nas ruas. Pelas caras dava para notar que o time não jogava bem, que chances eram desperdiçadas. No segundo tempo, pulos e abraços. Não valeu, gol anulado. Mas pouco depois, Dzeko cruza da esquerda e Ibišević, sozinho, fez o gol da classificação. Finalmente na Bósnia se podia falar em explosão como algo positivo. Para qualquer país, dada a popularidade do futebol, se classificar pela primeira vez para uma Copa do Mundo já é sensacional. Mas para a Bósnia, que sofreu tanto com uma guerra nos anos 90, isso representa muito mais. É uma imensa festa, porque o futebol é a única área onde não importa a sua origem, a sua religião. O que vale é realmente essa festa e a classificação. Um fala da importância da primeira vez. Esse vai quase pulando para o Brasil. Fala de samba e de café. Ninguém quer parar de andar, de desfilar, comemorar. Mas uma brasileira que mora na cidade nos últimos 3 anos enxerga os limites de uma festa de futebol. Sarajevo é uma cidade muito linda, uma cidade que a gente adora viver nesses 3 anos, mas é uma cidade ainda com todos os desafios das consequências dessa guerra que ainda não acabou, né? Que tem as suas marcas psicológicas muito, muito presentes, né? Nessa noite não importa quem é bósnio, croata ou sérvio, quem é muçulmano, católico ou ortodoxo. Um rapaz de origem bósnia e muçulmano resume bem.
Tenho amigos em Pale que são sérvios. Eles vão festejar, estão emocionados com a Bósnia. Nós somos apenas pessoas. Precisamos viver em paz. Hoje à noite estamos juntos e todos vencemos. Essa foi uma noite de conto de fadas e todos os monstros perderam.